Resultado final. A frequência cardíaca, o que a gente está mostrando hoje aqui, são formas de controle da carga, tá? Do treinamento, do controle da carga e da intensidade do treinamento. Por exemplo, lá no começo ele fala, eu tenho um aluno obeso e tal, eu vou pôr o cara para correr. Dificilmente você vai conseguir fazer um obeso correr. Então, você vai começar a fazer isso mais devagar. Você vai pôr o cara para caminhar. Você 40% vai mais ou menos. aumentar a força dele para depois ele chegar a correr. Seria 40% da frequência que você trabalharia no início para gradativamente depois ir aumentando com o tempo? Juliano, não dá para você fixar 40%, porque é muito complicado. Você não dá para a gente controlar no começo, até a pessoa ganhar uma consciência, essa frequência. Então, por isso que a gente fala de zona-alvo. Eu tenho entre 40% e 59% para trabalhar. Então, qualquer variação dentro desse patamar é aceitável. Por quê? Porque pode ser que a pessoa aumente um pouquinho essa intensidade. A hora que ele se sentir cansado, ele vai diminuir. Então, ele faz uma ondulação nessa frequência, uma variação nessa frequência, dentro dessa zona de treinamento que é segura, atende o objetivo específico que a gente precisa, que é manter essa pessoa em atividade e que ela vai ter um aporte adequado de oxigênio, de consumo de oxigênio e tudo mais, para ela suportar esse exercício. Aí ela vai ter o resultado que ela precisa. Certo. Ô, professor, tem um comentário só, rapidamente. O menino lá que faz aula comigo durante terça e quinta, teve um dia que eu coloquei os dois dedos, o médio e o outro dedo que você pede aqui, coloquei, fiz a aferição certinha. Até então tinha uma outra professora comigo, né? Que ela é bem mais experiente e tudo. Ela é do esporte profissional. Aí a gente conseguiu medir, o menino estava com 30, em 15 segundos, deu 37. Isso aí é normal ou não? Qual a idade 37. dele? A idade dele é 17 anos. Tem 17? 1,81 m, pesa Isso mais aí ou não menos. influencia. Olha Pesa lá, mais ou menos. 220 menos a idade, 203, certo? Seria a frequência máxima dele. A gente não sabe de repouso para calcular. 33 em 15 segundos, você mediu? Não, 37 de batimento. Em 15 segundos? Em 15 segundos. Até eu falei, pô, e foi uma Deu intensidade muito grande. 148, cara. 148? É, normal. É que assim, na verdade, você está dentro de uma. É que você trabalhou numa intensidade mais alta para Mais ele alto. subir. Para ele foi mais alto, porque ele já estava com mais de 4 semanas comigo. 4, Sim, 5 semanas. o problema não é esse, cara. O que acontece é assim: qual é o objetivo, ô Juliano? A ideia é que vocês precisam entender é assim, ele trabalhar nessa intensidade, ele trabalhar nessa zona de frequência cardíaca, é adequado para o objetivo que eu tenho com ele? Porque uma coisa é eu falar assim, ó, a gente está falando agora de grupo especial, a gente está falando de uma pessoa obesa que está indo treinar para perder peso. Para Sim. perder peso não é o ideal que ela trabalhe numa intensidade muito alta. Não, sim, é leve ou moderada, mas no caso dele, daquele dia do exercício, da atividade que foi passada em todo o circuito, em toda a projeção, na verdade, era mais para queima calórica mesmo, para queimar mesmo, para o cara perder mesmo aquele dia. Que até então ele pediu. Na verdade, foi mais Então, dele. mas assim, Vamos ele é acelerar. um garoto obeso? Olha, Ele é obeso. ele estava com 100 quilos. Conseguimos diminuir para 93, 92, antes Tudo bem, gente. da pandemia. Quando ele estava com 100 quilos, ele estava dentro de um grau de obesidade. Não, aí a gente era leve a moderada. Então, Aí é isso que você tem que ver, entendeu? Qual é o objetivo do cara? Como que ele tá? Se ele tem condição de fazer. Tá, beleza, ele teve condição de fazer, passou um pouco, em um treino ou outro,
não tem problema você passar essa frequência, ou em uma parte do treino, não tem problema você passar essa frequência. O problema é você ficar trabalhando só nessa frequência muito mais alta e você não conseguir os resultados almejados com essa pessoa. Sim. Entendeu? Por exemplo, quando eu trabalhava com o pessoal dos atletas lá do handball, tinha um treino que eu fazia com eles, que eu chamava de pirâmide, que era um treino que a última volta do treino, eles faziam correndo na pista 13 voltas. Quando ele ia para a última volta, eu punha eles a 110% do VO2, ou seja, pelo máximo, 100% do VO2 deles, eles tinham que fazer, vamos fazer de conta, uma volta na pista para 1 minuto. Eu falava, ó, essa volta agora era a última do treino, tem que ser a 50 segundos. E os caras se arrebentavam de correr. A hora que chegava para mim, a frequência cardíaca deles estava 215, 200 e tanto. Aí você vai falar assim, puta, vai matar o cara. Nenhum deles morreu. Por quê? Porque todos tinham condição, né, para fazer aquilo e fazia em uma volta. Terminava, andava, caminhava e tal, voltava rapidamente a frequência, pronto. O que eu não posso é ficar fazendo um treino inteiro com essa frequência lá em cima. Não, Porque não, daí sim. vai matar o cara. Sim. Não, professor, mas no caso dele, certinho, os exames certinho, entendeu? Lá tem que ser um exame para ser liberado, não pode ser liberado de qualquer maneira, não, Então, que a DC não deixa. Mas, no caso, ele mais para obesidade, mais para futuramente, né? Ele para competição, mas isso aí é futuramente. Mas ao nutricionista nessa parte aí é essencial, né, professor? Eu acredito não, é essencial. Então, eu pedi para ele também consultar um nutricionista, uma outra pessoa mais que possa passar a alimentação, porque até então, nós como educador, nós não temos essa ferramenta de ficar passando alimentação. Até então, eu não passo. a Porque se a gente não pessoa pergunta pode. para mim, como eu A estou gente não iniciando é agora, habilitado para isso. Por como eu isso estou que quando a iniciando gente vai agora, trabalhar com um grupo especial, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, porque eu preciso de suporte de outros especialistas para ajudar e para trabalhar comigo numa condição dessa. então, Você fazer uma prescrição de dieta, alguma coisa assim, cara, você pode ser processado por isso, uso irregular da profissão. isso. Aí não foi só ele, foi outras pessoas também que mexem com o comércio de cachorro-quente, de lanche geral, e tem comércio. Aí falou, ô Juliano, e aí? Eu falei, não, tem que procurar um nutricionista, porque, meu, não tem como falar uma coisa dessa. E outra também, Luiz, pô, agora que eu tô começando a ver como que as coisas funcionam na educação física, como é realmente dar uma aula prática e como se comportar como professor dentro de um ambiente que é totalmente diferente do que dentro de uma sala de aula. Mas eu sempre aconselho o nutricionista. Nas duas, onde eu presto serviço, nos dois lugares, sempre falo de nutricionista. Até então, no outro lugar, que é uma academia, ela é academia de padrão um pouco mais elevado, aí ela trabalha com nutricionista, um massoterapeuta, um monte de coisa. Sim, ela tem uma equipe multidisciplinar. Tem. Mas interessante isso aí que você falou aí, porque até então, é aquilo que eu acabei de falar, eu tentei colocar todas essas partes, mas eu coloquei minimamente, pelo jeito. Eu não coloquei tudo. Pensei, tranquilo. Olhar, investigar, investiguei. Mas beleza, professor. Isso aqui na aula, professor, que falta para, acho que para muitos educadores aqui na rede, você deve trabalhar com isso, é ter equipamento para poder estar fazendo essas aulas, né? É essencial, né? Um frequencímetro, mais ou menos, está custando quantos, mais ou menos, Luiz? Cara, assim, ó, essencial depende do que você quer. Eu trabalhei 17 anos com a minha equipe de handball, eu não tinha frequencímetro para nenhum deles. Imagina que eu vou montar isso para um time, eu tinha 30 garotos no elenco. Eu vou ter que comprar 30 frequencímetros? Entendeu? Vamos pôr, eu não sei nem quanto está custando um frequencímetro hoje. Tem de vários preços, você consegue frequencímetro de R$ 150. Entendeu? Mas o que que vai te dar de garantia, o que que ele vai te dar, né, de custo-benefício? Você tem frequência de 150, tem de 4.000, entendeu? Depende. O que que você quer?
entendeu? Qual é a estrutura que você tem? Existem formas de fazer o trabalho, de realizar o trabalho, sem ter todo esse equipamento. Dá para fazer, né? Existem formas de você mensurar, de você acompanhar sem isso. Se você tiver, ótimo, perfeito. Agora, se você não tiver, existem maneiras da gente se adaptar, entendeu? É tudo uma questão da gente ir desenvolvendo. É claro que, pô, eu pretendo trabalhar com personal trainer. Então, o personal, se tiver isso, é legal para você levar, oferecer, respeitando aí a parte da esterilização, de higienização do equipamento para você pôr na pessoa, durabilidade, entendeu? Eu tive aluno de personal que eu falava para ele comprar o dele. Então, ele tinha o frequencímetro dele. Então, quando chegava, punha nele e pronto. Era com relógio, eu ficava com o monitor, entendeu? E eu controlava. Quando ele ia correr, ia para longe de mim, eu dava o monitor na mão dele, tó, vai e faz. Então, tudo depende da forma como você consegue desenvolver o trabalho. No caso, quando você passou o trabalho aí, eu estava pesquisando e também estava acompanhando a equipe aí e algumas coisas. Estava verificando aqui no Brasil, você pediu fazer para uma modalidade, né? Aqui no Brasil é difícil o pessoal até em clube, igual Palmeiras, Corinthians, não são todos que faz isso com os seus lutadores ou seus atletas ali, não. Depende de uma Em equipe de lutadores futebol, eu não faz. sei, cara. Mas, por exemplo, Corinthians e Palmeiras no futebol, eles todos Futebol, treinam com esse acompanhamento de frequência todos os dias. aí eu estava conversando, professor, com um treinador lá do México, ele Daniel Zaragoza. Ele é um treinador famoso, mano. Não é até, apesar de ele ser novo, mais famoso. Aí ele mostrou para mim como que deveria ser feito. Então, assim, é um trabalho completamente bem didático mesmo, bem trabalhoso mesmo, se a pessoa não souber, igual você falou aí, fica totalmente perdido nas contas. Se perde tudo e acaba passando Mas isso procedimento é errado. experiência, Juliano. Não adianta. No começo, se você não sabe fazer, se você não está acostumado com o trabalho, isso leva um certo tempo, entendeu? Isso é experiência. Você começa a fazer, você começa a utilizar, você desenvolve, entendeu? E outra, você não precisa você ficar fazendo a conta toda hora. Se você pegar essa fórmula e colocar numa planilha do Excel, é só você pôr os dados na planilha, ela calcula para você. O importante é você entender não só o fazer a conta, mas o que você vai fazer com o resultado dessa conta? Como que você vai utilizar esse resultado dessa conta para o benefício do seu aluno, para a melhoria da qualidade do seu aluno? Porque fazer a conta, meu, quem tem que fazer conta é matemático. Entendeu? Você precisa fazer a conta? Preciso. Pus lá no Excel, não preciso mais fazer a conta, só põe lá a frequência do cara, põe a idade e tal. O Excel faz tudo para mim. O que eu preciso entender é como que eu vou usar esse resultado. Porque não adianta nada eu ter uma avaliação física, ter um protocolo de zona-alvo de treinamento e eu não sei usar essa zona-alvo. Eu uso acima. Aí não adianta nada. Entendeu? É esse entendimento que precisa ser desenvolvido, é essa possibilidade de, de utilização de uma ferramenta que tem que ser entendida para eu trazer o melhor resultado para o meu aluno. O que é mais seguro, o que é mais específico, o que é essencial, que vai chegar ao resultado que ele almeja, que ele espera. Porque senão também não adianta. Eu usar um monte de ferramenta, usar um monte de coisa e não conseguir entregar para o meu aluno o resultado que ele está esperando. Então, o conjunto da obra é que tem que ser avaliada, é que tem que ser observada, é que tem que ser organizada, entendeu? Não é uma coisa ou outra, não é um detalhe ou outro. Os detalhes, eles são muito importantes, mas não adianta eu querer fazer encher de detalhes as coisas se eu não sei fazer o básico.
Não adianta eu ter a melhor avaliação física do mundo e não saber usar o resultado dessa avaliação na hora de transformar ela numa prescrição, na hora de usar esse resultado da avaliação na aplicação da série de exercícios. Entendeu? Eu tenho que entender o conjunto como um todo. Ô, Luiz, você que está aí na educação física há 20, 30 anos aí, né? Como carreira aí, você já viu algum programa diferente? O pessoal tem um programa não só na base do handball, não, do futebol, não, mas tem um programa que mostre todo aquele programa que pega desde o primeiro passo que o cara tá dando, desde da volta do cara, vamos falar para você, do condicionamento físico do cara durante o exercício, da prática dele, em tudo, movimentação, quantos passos que o cara deu. Tem algum programa relacionado a isso ou não? Programa que você está falando, programa software de computador? Isso. Cara, tem Não, né? alguns. O grande problema é. O grande problema é assim, o controle disso que é o problema. Porque você precisa ter quem monta esse programa, na verdade, é você. Por quê? Porque guardar os resultados e ir acompanhando periodicamente é o profissional que vai fazer. Porque o programa, você vai pôr, ele vai te dar o resultado da hora. Você pode até salvar informações do cara e depois acompanhar, entendeu? Só que se você não salvar o programa, não faz nada sozinho. Porque essa pessoa mostrou um programa relativo para mim e o rapaz conseguiu dar 100 golpes em 3 minutos, 250, 200 a 225 passos. Aí eu bati os olhos e perguntei, mas para que serve isso? Isso é para você ver, para você programar a estratégia também futuramente de luta. Isso não é usado no Brasil. Falei assim, tá, mas aqui nós usamos com o Saul Canelo. Falei, entendi. Então, Então, assim, foi aí só você que vê. tem uma coisa. Como que você faz vê isso na realidade da luta? Não acontece isso. Não, acontece, mas assim, na realidade a luta é muito mais intenso. Não, mas não acontece, Juliano. O cara tá golpeando também. Uma coisa é eu Não, pôr sim. você no saco de pancada e falar para você, bate aí durante 3 minutos. Na luta, você não bate 3 minutos direto como você faz no saco de pancada. Você tem que se defender, você toma pancada, você se movimenta diferente. Entendeu? Então, como que ele usar para programar a coisa? Para programar o quê? Então, professor, o ringue dele na verdade, tem eletrônico por baixo do ringue, que Eu calcula. sei, Juliano, como que é isso. O tipo de avaliação eu sei. Agora, como ele usa isso? Esse é o problema. Porque É, uma coisa é eu estar com você e a gente fazendo a trocação, eu conseguir fazer um determinado número de golpes. Outra coisa é eu estar sozinho no saco de pancada ou no ringue para medir isso. então, Porque, por ele fez. exemplo, se você me acerta um soco na costela que eu perca a respiração, naquele round, muito tempo eu vou ficar sem golpear. Eu vou ficar só me movimentando. Se conseguir me movimentar. Então, daí, como é que foi a mensuração disso? Como que eu vou avaliar? Ah, você foi ruim. Pô, foi ruim porque eu tomei um soco na costela e não respirei. Sim, mas então, professor, no caso, ele fez isso no round de sombra e no sparring, que eu achei interessante. E no sparring, quando fez com uma outra pessoa, que é onde, claro, o volume de golpes foi bem abaixo. Aí até então ele falou, o volume de golpe é bem abaixo, cai isso, cai aquilo. Eu falei assim, legal. Até então para mim, tudo que é novo, a gente fica meio assim, meio bobeado, né, cara? Tá aprendendo, né? Mas você tá certo, você não tá errado, não. Concordo com você. Só que ele fez Entendeu? em Tem duas. que ver qual é a utilização disso depois. Se ele tem essa noção da utilização, se ele fez com sparring e ele já percebeu que cai, aí como que ele pode melhorar? Beleza. Aí tranquilo. Entendeu? Agora, se a pessoa não percebe isso, se ela não tem essa consciência dessa utilização, às vezes, cara, nem vale a pena fazer a avaliação.
entendeu? Agora uma coisa, professor, essa avaliação física aí é interessante porque a gente tem que ter isso aí, né, cara? É essencial o educador ter, né? Até porque você tem que ter um parâmetro para melhorar a condição física desse atleta. Como que você vai melhorar se você não tem um parâmetro? Sim. Entendeu? Aí é que tá o negócio. Certo, galerinha? Beleza, professor. Então, semana que vem estamos aí de novo. Semana que vem o Kleber não vai fugir, não. Quem vai fazer semana que vem é o Kleber. Professor, prova sua que dia? Sairão? Antes de 25 de dezembro. Tô brincando. Antes de acabar o ano. Deve ser na semana. Ei, caramba, Dia tô no mês 15? de maio aqui. Deixa eu mudar aqui, junho. Deve ser entre 10 e 19. Horas? Que horas, ô doidão? Dias. Agora? Entre o dia Agora. 10 e o dia 19 de junho. Doidão, velho. Mas o Ronaldo vai mandar o calendário para vocês se ele já não mandou. As unidades é 3 e 4, né? Se Deus quiser, os anjos ajudar, a polícia permitir, a chuva deixar vocês se comportar. Unidade 3 e 4? Sim, senhor. Beleza. Mas é um aprendizado. Certo, galera? Beleza, professor. Então, valeu, muito obrigado. Vou Falou, parar a senhor. gravação aqui. Semana que vem a gente se vê. Até semana que vem. Até mais. Você Tchau, enviar o tchau. relatório para você hoje não, né? Não, filho, no final da aula da semana que vem. Oh, beleza. Não, eu já... Depois da próxima aula. Daí que a gente vê o relatório. Beleza, então. Certo? Falou. Valeu. Tá bom. Não, ô Edson. Ô Edson. O relatório é pro vôlei. Não, sim, então do relatório do vôlei que eu já enviei, eu tô falando dessa prescrição. Da prescrição não precisa relatório. É o que a gente está fazendo aqui agora. A do vôlei que eu quero relatório e é para enviar no final da última aula. Se você já enviou, você vai ter que fazer o outro depois. É para fazer um só. Não, do vôlei não, tô montando, tô montando. Ah, então tá bom. Oh, não, tá. Por isso que eu perguntei se tem relatório desse também, dessa aula. Não, essa não, só do vôlei. Ah, então beleza. Beleza? Então até mais. Tchau, tchau. Falou, senhor. Fica assim, então. Fica Bom sem. dia aí, boa tarde.